Olá, nós estamos fazendo a leitura do livro O Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada e para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 17 e nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, analisando as provas. Eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Em terceiro lugar, nossas apreensões podem nos levar a tomar decisões insensatas. Embora o medo imobilize algumas pessoas, ele também pode ter o efeito oposto, compelindo-nos a aproveitar quaisquer oportunidades por termos medo de perder algo. Um bom exemplo das ações precipitadas que cometemos quando estamos movidos pelo medo pode ser visto claramente no relato bíblico de 1 Samuel 13. A insolente pressa de Saul para garantir o favor de Deus resultou em consequências terríveis que o perseguiram pelo resto de sua vida. O versículo 5 nos diz: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Os israelitas estavam tão aterrorizados com a ameaça desse grande exército inimigo que esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, versos 6 e 7. O rei Saul entendeu que para Israel ser vitorioso na batalha contra os filisteus, Deus teria que ajudá-los de forma sobrenatural. Afinal, ele tinha apenas cerca de 600 homens, versículo 15, consigo para enfrentar o enorme exército filisteu. Não havia maneira alguma de os israelitas conseguirem deter um inimigo tão poderoso sem a intervenção do Senhor. O problema era que, como rei, Saul não tinha o direito de fazer os sacrifícios que Deus tinha ordenado. Esse privilégio e responsabilidade eram do profeta Samuel, que havia instruído. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga o que fazer. 1 Samuel 10:8. No entanto, à medida que o 7º dia se aproximava do fim, Saul ficava cada vez mais ansioso e impaciente, porque Samuel não era encontrado em parte alguma. Os filisteus se posicionaram para a guerra e as pessoas estavam começando a abandoná-lo. Movido pelo medo, Saul se adiantou, passou ao largo do plano de Deus e ofereceu ele mesmo os sacrifícios. Infelizmente, as Escrituras revelam que quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. 1 Samuel 13:10. Se tivesse esperado só um pouco mais, o Senhor o teria abençoado grandemente, mas a ansiedade dentro dele o conduziu à ruína. Em consequência, Samuel proclamou: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. 1 Samuel 13, 13 e 14. Em última análise, Saul perdeu o reinado porque seu pânico o levou a tomar uma decisão imprudente. Agimos da mesma forma quando permitimos que os nossos medos influenciem nossas escolhas, tais como aceitar um emprego, escolher um cônjuge, fazer uma aquisição importante ou o que quer que seja. Portanto, se você alguma vez se encontrar tomado pelo pensamento, se eu não agir agora, vou perder a oportunidade e nunca terei outra chance, em vez de questionar se essa escolha é ou não a vontade de Deus para você, então é provável que você esteja agindo por ansiedade e que não chegue a uma decisão sensata. Meu conselho a você é: espera no Senhor, seja forte, coragem,
Espera no Senhor. Salmos 27:14. Permita que lhe diga sim ou não ou espere sobre a questão. Então, quando ele mostrar o que fazer, você pode confiantemente dar um passo de fé. Certamente, o Pai nunca irá orientá-lo de forma errada e abençoará a sua obediência. Subtítulo do autor: Quando você age por ansiedade, não chega a uma conclusão sensata. 3. Autoconfiança diminuída. Para este próximo sintoma de ansiedade profunda, deixe-me perguntar: você se autoavalia? Você tem o que é preciso para ser bem-sucedido, amado e respeitado pelos outros? Você se sente bem consigo mesmo? Ou você está constantemente se questionando, permanentemente preocupado se será rejeitado e considerado indigno ou inadequado? Há partes suas, sua personalidade, aparência, habilidade ou atributos que você simplesmente não tolera? Você já se sentiu incapaz de alterar esses aspectos de sua vida? Você se pergunta se nunca será bom o suficiente para merecer tudo o que o seu coração deseja? Se qualquer uma dessas perguntas lhe parece familiar, pode ser uma indicação de que você está brigando com a insegurança e o medo que estão impedindo de você entender quem Deus o criou para ser. Essas ansiedades podem estar incorporadas à nossa forma de pensar, que parecem ser uma parte fixa de nossa personalidade. Nós realmente acreditamos que este é quem somos e quem sempre seremos. Estamos preocupados com o fato de que nunca faremos nada direito, de que não somos bem-vindos e de que seremos considerados indignos de amor e respeito. Consequentemente, podemos nos isolar dos outros, trabalhar arduamente para tornar as pessoas como nós e falhar ao dar um passo de fé quando o Senhor nos chama. Podemos ainda revelar que duvidamos de nossas habilidades ou nos menosprezamos em nosso discurso, para que os outros não esperem muito de nós. No entanto, todos esses sintomas provam que o medo prejudicou nossa autoconfiança e está dominando nossas vidas. Esses são alguns dos receios mais difíceis para as pessoas superarem, porque eles são uma parte da nossa identidade que está poderosamente afixada dentro de nós. Para recebermos a cura, temos que enfrentar e aceitar os muitos defeitos e fracassos que tanto nos esforçamos para esconder de todos. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Também temos que mudar o que definimos como valioso sobre nós mesmos. Em vez de nos determos em se iremos ou não falhar, se as pessoas não vão gostar de nós, ou se vamos conseguir o que queremos, temos de focar deliberadamente no fato de que Deus nos ama e é sempre fiel a nós. Filipenses 3, de 4 a 14. Subtítulo do autor: temos de focar deliberadamente no fato de que Deus nos ama e é sempre fiel a nós. É claro que superar essa mentalidade é muito mais fácil de falar do que fazer. Como eu disse, tais inquietações são particularmente difíceis de erradicar. Já ouvi pessoas tentarem até espiritualizar suas dúvidas arraigadas sobre si mesmos, dizendo que estão apenas sendo humildes. No entanto, a verdadeira humildade bíblica não exige que você se deprecie e nunca questionará como Deus o criou. Salmo 139, 14. Isso não o honraria nem um pouco. O Dr. J.R. Miller, pastor do século XIX, nos diz: o que é humildade? Não é pensar mal de si mesmo. Não é uma humilhação voluntária de si mesmo para qualquer finalidade especial. É o espírito que está sempre pronto para usar suas melhores competências e os seus valiosos dons para os mais humildes serviços de amor. O amor
está no seu coração. A humildade está no espírito, não na posição. Em outras palavras, se temos corações humildes, estaremos dispostos a realizar o que quer que Deus nos chame a fazer por amor ao nosso Salvador. Isso não quer dizer que nós nos desprezemos. Pelo contrário, isso muitas vezes leva a pessoa cuja autoconfiança está firmemente enraizada em Cristo a realizar as tarefas difíceis que ele atribui. Atos 5, 40 a 42. Mas se você continuamente teme a derrota, duvida que será aceito ou se pergunta se está ou não à altura, então pode haver uma ferida de medo dentro de você. Vamos continuar este capítulo no próximo áudio.